Flamengo avança na contratação do meia Marcos Antônio da Lazio. Tite liga sinal de alerta para desgaste físico do time. Há 4 dias de completar um ano, Rossi tem seu melhor jogo pelo clube. Mesmo perdendo, Flamengo continua liderando o Campeonato Brasileiro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante, a subscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assista até o final, não pule esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Ontem o Juventude bateu o Flamengo por 2-1 e quebrou aí uma invencibilidade de 9 jogos do Mengão. O Flamengo estava 9 jogos sem saber o que é uma derrota, né? Nitidamente o time do Flamengo sentiu aí o desgaste físico dos últimos jogos. Os 3 jogos que o Flamengo precisou lutar até o último minuto cobraram o preço ontem. O time estava exausto e no banco opções que mudassem esse panorama não existia. Primeira vez aí que o Flamengo perde de virada na temporada e o tabu lá no Alfredo Jaconi continua, né? Agora vai para 28 anos sem vencer lá. E a verdade, gente, a gente pode falar aqui da atuação individual de alguns jogadores, mas o que prevaleceu mesmo é que o Flamengo cansou, né? Gerson, Lohan, Luiz Araújo, Pedro estavam esgotados. Essa conta chegaria em algum momento. Analisar a parte tática e a parte técnica, ignorando a questão física, é realmente desproporcional. O Flamengo atuou 8 jogos a mais do que o Juventude desde abril. Time aí com 5 titulares fora, 8 desfalques no total e jogando frequentemente com intervalo de menos de 72 horas. Aí não tem milagre, né? Uma hora a parte física iria influenciar e o grupo está sentindo. O Tite, inclusive, falou isso na coletiva, dizendo aí desse desgaste físico do time e resolveu ligar um sinal de alerta. Tite na coletiva disse: eu tenho que considerar a mobilização de todos os atletas pelas mobilizações deles. Se mais não fez é porque não pôde. Fisicamente foi extremamente desgastante. Quando faz uma sequência de jogos, e isso não é desculpa, porque eu já falei anteriormente, há o decréscimo. Tu tem uma necessidade de ter peças de reposição. Ele é humano, o desgaste físico é inevitável. Para a Tite, a partida foi equilibrada e os goleiros Rossi e Matheus Claus tiveram muito destaque. Tite disse, tiveram alternâncias e momentos de domínio e oportunidades vivas de gols, com os goleiros participando. Lembro de 3 defesas bastante efetivas de cada goleiro em oportunidades claras. O Juventude é muito bem treinado pelo Roger. É um grande treinador, soube fazer as modificações para gerar intensidade. Teve a felicidade na bola parada de 2 grandes batedores. Eles têm bons cabeceadores, assim como em outros momentos nos beneficiou, também temos que reconhecer. Perguntado a respeito do Flamengo ter perdido o jogo na bola parada, fundamento que garantiu pontos importantes contra Atlético Paranaense e Bahia, Tite rasgou elogios a Roger, seu jogador, né, nos tempos de Grêmio. E aí o Tite disse, tem méritos o adversário, o Roger é bom treinador, tem bola parada, tem organização, tem blocos. Tenho um carinho muito grande por ele ter sido meu atleta, mas independentemente disso, ele está fazendo um grande trabalho, tem méritos do outro lado e a gente tem que reconhecer. Tite explicou também as mexidas do Vitor Hugo, do lado para o meio, não tirou o Vitor Hugo logo no início do segundo tempo. E aí o Tite disse, as opções táticas são de jogadores que estão treinando e têm rotina. O Lohan tem jogado, agora faço um adendo. O Vitor tem jogado muitas vezes nesse setor. Se você fizer uma retrospectiva de quantas partidas ele entrou nesse setor, você vai ver que ele está entrando ali, não é improviso. Se você olhar o passado dele dentro do próprio Flamengo, ele faz funções parecidas. Fizemos 3 jogos em 6 dias. Existe o desgaste. Tivemos que fazer bastante modificações, inclusive para alavancar uma intensidade física da equipe.
Mas ontem o Vitor Hugo não entrou em campo, né? Essa foi a verdade aí. O Flamengo ficou praticamente com um jogador a menos, né? Falando aí do Vitor Hugo, que errou tudo que tentou. Bom, trazer aqui a questão do Rossi, né? Faltando 4 dias aí para o Rossi completar um ano de Flamengo. Nesse cenário, o argentino ontem fez o seu melhor jogo. A gente poderia ter saído com a vitória ou pelo menos um empate para coroar a atuação do goleiro rubro-negro, que na minha contagem fez pelo menos uns 4 milagres aí. O Rossi no jogo impediu que o Flamengo sofresse mais gols na noite de ontem, e não foi só o melhor jogo. O Rossi vive o melhor momento de maior sinergia com a torcida, o perfil de liderança ganhou destaque com as participações durante os jogos, o argentino participa da saída de bola e é visto constantemente conversando com os companheiros, principalmente com os zagueiros. Então, foi uma partidaça ontem do Rossi, operando milagres. Infelizmente a vitória não veio, né? A gente queria muito sair de lá com os 3 pontos, mas é sempre muito difícil atuar lá no Alfredo Jaconi. Vai para 28 anos agora que o Flamengo não vence lá. Bom, mas a rodada não foi assim tão ruim para o Flamengo. Eu até esperava que o Flamengo pudesse perder a liderança por conta da derrota de ontem, mas mesmo com a derrota para o Juventude, o Mengão permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. E algumas coisas influenciaram, né? A derrota do Palmeiras que perdeu ontem para o Fortaleza. Em Fortaleza, rapaz, 3-0. O Fortaleza não tomou conhecimento do Palmeiras, né? Que isso. O Bahia venceu o seu jogo no finzinho aí contra o Vasco. O Vasco estava com 1 a menos, estava empatado, aí o Bahia fez aí o gol da vitória, mas perde em saldo de gols, por isso o Flamengo continua na liderança, mas é o mesmo número de pontos, né? Flamengo 24, Bahia 24, Botafogo na terceira colocação 23, venceu ontem também de virada o seu jogo, Palmeiras perdeu 23 e o Cruzeiro, quinto colocado com 20 pontos. Lembrando que o Cruzeiro também venceu o seu jogo ontem e é o próximo adversário do Flamengo, né? O Flamengo tem que tomar cuidado com o Cruzeiro, não é mais um time bobo, não é mais um time comum. Cruzeiro se reforçou, Cruzeiro, os jogadores estão realmente se entregando demais e o Cruzeiro vem surpreendendo aí, né, no campeonato. Próximo jogo domingo, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Tem que ir com tudo, hein? O Tite falou também sobre as dificuldades no Alfredo Jaconi. Houve momentos de domínio e controle das duas equipes. O Juventude tem qualidade técnica e um grande treinador, tem um grande trabalho. Sobre voltar a Caxias, eu externei: sou um cara abençoado, sou filho da terra. Trabalhei no Juventude como atleta e como técnico. Tem toda uma história. Tenho uma esposa aqui, tenho todos os títulos que um técnico pôde sonhar na carreira. Sou o último campeão mundial. Se eu reclamar de alguma coisa, Papai do Céu vai olhar e falar: menos. Bom, algumas pílulas, né, do jogo de ontem. Muitos vão falar que eu estou passando pano, mas eu estou analisando o conjunto da obra. Tem a questão do desgaste, né, são muitos desfalques. Estou aqui torcendo para o Uruguai ser logo eliminado da Copa América para a gente ter aí o nosso quarteto: De La Cruz, Arrascaeta, Matias Vinha, que está jogando muito na seleção uruguaia, Varela. O Chile pode ser eliminado até antes do tempo, para a gente ter aí o Pulgar de volta. Realmente essa sequência insana está prejudicando e muito o Flamengo por conta do calendário, jogos que não pararam, os desfalques, além dos convocados, tem o Cebolinha que está fazendo uma falta danada, o reserva do Cebolinha, o Bruno Henrique, também se lesionou e ficou fora da partida de ontem. Quer dizer, ontem a gente viu o Tite colocar em campo o reserva do reserva do reserva, né? Porque ontem o Pedro estava lá jogando. Aí, num determinado momento, ele colocou o Gabigol em campo. O Gabigol reserva do Pedro. Aí, num determinado momento, ele botou o Carlinhos, que é o reserva do reserva. Então, quer dizer, foram muitos atletas que ele colocou em campo ontem e, assim, um grande elenco, você tem que ter peças para colocar à altura
e modificar uma partida, né? Dar resultado. E não foi o caso do Flamengo ontem. Então é preciso ir ao mercado da bola, se reforçar, contratar para esse tipo de adversidade, né? O Flamengo com uma peca de desfalques e também a questão física, o desgaste físico já ali no limite da navalha. Então pode aí realmente dar mole. O Flamengo que recebeu folga no dia de hoje, nesta quinta-feira, e se reapresenta amanhã, sexta-feira, já visando aí o compromisso de domingo contra o Cruzeiro no Maracanã pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falando aqui, para fechar o vídeo, da contratação encaminhada, o Flamengo está acertando aí com a Lazio um empréstimo com obrigação de compra do Marcos Antônio, né? A princípio seria um empréstimo com obrigação de compra caso o Marcos Antônio bata as metas estipuladas em contrato, né, que aí é minutagem, número de jogos e tudo mais. Se isso não acontecer, passa a ser um empréstimo com opção de compras. Então, só para o torcedor entender, se o Marcos Antônio atingir tudo que está no contrato, o Flamengo é obrigado a comprá-lo. Se ele não conseguir atingir, o Flamengo não é obrigado a comprá-lo. O Flamengo passa a ter a opção de compra e não a obrigação. São duas coisas diferentes. Negociação nos trâmites finais, na questão aí do valor, da compensação financeira, mas o Flamengo avançou e muito nas últimas horas para contratar o brasileiro Marcos Antônio da Lazio, que disputou a última temporada no PAOK. O Marcos Antônio, inclusive, está passando férias no Brasil, quer muito jogar no Mengão. Flamengo aí que tem o aval do Tite. Marcos Braz gosta muito do atleta e essa negociação está acontecendo e já está muito, mas muito avançada. O Flamengo se antecipando ao mercado, já que a janela abre no meio de julho. O Flamengo já tentando encaminhar essa contratação do meia Marcos Antônio, jogador que atua criando jogadas, é uma posição avançada, mas ele pode também atuar como segundo volante, a posição ali que é feita por Nico de la Cruz. Bom, deixa aí nos comentários o que você acha dessa informação aí do Marcos Antônio. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!